Oi, Ana. Oi, Ana, Carla. As primeiras por aqui. Dá um tempinho só para o pessoal ir entrando. Pra gente começar a conversa de hoje. Oi, Fernanda. Que bom te ver por aqui. Então, a nossa conversa de hoje tem como tema a questão do vínculo, né? Algo que a gente tem falado bastante nesses tempos aí de pandemia, né, de isolamento, né, que lugar é esse, né, de um trabalho de professoras, de professores, de escolas que lidam com as crianças pequenas, né? E uma das coisas que a gente tem escutado muito é essa ideia da manutenção do vínculo, né, de manter o vínculo com as crianças. E aí, conversando com a Ana Lúcia, que é a nossa convidada de hoje, não pensando na live no primeiro momento, mas justamente conversando sobre essas questões que estão envolvidas, né, nesse momento da nossa profissão. Ela compartilhou algumas coisas, né, para a gente pensar o vínculo e aí construímos esse espaço dessa conversa, né, se é possível viver o vínculo com as crianças nesse contexto de pandemia. E aí Ana traz esse título poético que é um olhar que transborda a tela, né? Então, Ana Lúcia já está por aqui, eu vou chamá-la. Aguardar ela entrar. Oi, Ana. Oi, Bruna, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou assim, estou te ouvindo. Então, gente, a Ana Lúcia já esteve com a gente aqui numa live que foi compartilhada com a Amanda, né, falando sobre um pouquinho sobre os materiais não estruturados e o papel do adulto, né, no brincar livre das crianças, né, na perspectiva da transpsicomotricidade. Então, a Ana Lúcia é transpsicomotricista, ela faz esse trabalho com a gente na Infância e Arte. A Ana Lúcia também é professora de educação infantil. Eu tive o privilégio, né, de ser mãe de turma da Ana Lúcia. Minha pequena passou 2 anos tendo essa pessoa linda como professora, né? A Ana tem também a formação em arte e educação, é artesã, é artista, é uma pessoa linda e eu acho que é uma pessoa especial para falar desse tema que é tão especial, né? Que é o vínculo. Então, te agradecer, Ana, porque eu acho que cada vez que a gente se aventura a pensar em temas que estão relacionados com esse momento que a gente está vivendo e pensar a educação Uhum. nesse momento que a gente está vivendo é um desafio muito grande, né? Eu gostei muito da conversa com a Carol na semana passada, né, para a gente sair das polarizações, né? E aí Uhum. nesse fluxo aí a gente hoje se assume esse desafio de falar sobre vínculo, né? Falar sobre vínculo nesse contexto em que a gente não pode estar presencialmente com as crianças. Então te agradeço muito porque você acolheu essa proposta com muito carinho, com muita generosidade como sempre, né? Então a palavra é sua, você já sabe como é que a gente aqui você vai falando e Tá vou bom. acompanhando comentários, perguntas ou entro nessa conversa aí com você, tá bom? Bota desafio nisso, né, Bruna? Bem, essa pergunta, né, é possível, né, fortalecer os vínculos, né, à distância, pela tela. Há 4 meses atrás eu diria que não era possível. Até porque, assim, para início de conversa, eu resisti a tudo que era online, né? Eu sou uma pessoa muito fã de Manuel de Barros, né? Eu sou do chão, passei minha infância subindo em árvores, então, assim, o que eu pudesse fugir, né, de fazer algo, cursos online, eu fugia mesmo, porque não era, eu não me identificava, né? Mas é isso, chegou a pandemia, né?
E foi um desafio, né? Porque eu precisei desconstruir essa ideia de uma forma muito abrupta, né? Todos nós, não só o Rio, nem o Brasil, o mundo inteiro, né? Nós precisamos reinventar outras formas de ser escola, né? Foi um desafio muito grande, mas que bom que sempre há uma possibilidade de ressignificar o encontro, né? A vida, né? De aceitar o inesperado, né? É isso. E se a gente não consegue passar pelo próprio processo, como é que a gente vai dar o que a gente não acredita, né? Então, para mim, foi um desafio porque eu não acreditava, né? Eu não gostava. E tudo bem se eu não gostasse, era meu direito, né? Mas agora foi preciso, fui obrigada a entrar nesse mundo, né? E como transformar uma pedagogia da presença numa pedagogia presente, né? Essa fala não é minha, do Aristeu, eu peguei ela assim para mim porque o Aristeu provoca a gente, né? O Aristeu é o diretor da escola, para quem não conhece, da escola que eu trabalho, o Gamitá. E é isso. Quando a gente é provocada, eu acho que a gente se arrisca, né, a buscar o novo da melhor forma possível, né? E é isso. E como inventar outros modos de ser escola, né, sem perder de vista os nossos valores, né, nossos princípios, enquanto escola, enquanto ser humano, né, com as crianças. No início da pandemia, só para trazer um pouco como foi para mim um desafio, eu ganhei uma bolsa de um curso, né, online, um tema que eu me identifico muito, que é criança e natureza. E aí eu falei, é um tema que eu gosto, né, que eu amo, me identifico, me leva lá para a infância, vou experimentar. Ganhei a bolsa, né, do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o GITAC, ligado à Unirio, né, Nina Unirio. E foi um alento para mim na quarentena. Nossa, foi incrível, porque assim, eu não fui só lá na minha infância, eu, eu visitei outras escolas, né, através da tela. Eu fiz trabalho em grupo, né, pelo Zoom. Como assim fazer trabalho em grupo? E a professora ainda chega na minha sala para discutir o trabalho. Então foi incrível, foi um curso que me levou realmente para esse lugar da infância, né, que é onde me constituiu como pessoa. E foi maravilhoso. Em seguida, eu fiz o curso em Infância e Arte, bebês, que é um universo que ainda é novo para mim. Eu trabalho com bebê há 3 anos, tive a oportunidade de experimentar lá na escola, a primeira agrupada, e tenho cada vez mais amado estar com esse grupo de 1 a 3 anos, né? Então é isso. Esse trabalho, eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei, né, nos encontros com as crianças pela tela, né? Primeiro, quem é a ponte, né, para que o vínculo se fortaleça com as crianças? Quem é que faz essa ponte com o professor? A família, né? A família que vai me dar o feedback. Então, quanto mais perto eu estiver da família, mais eu vou conhecer a criança. Então, assim, para estabelecer uma relação de confiança, né, precisamos estar inteiro, né, na relação, na escuta com o outro, né? Atenta ao que ele pensa, ao que ele sente, ao que deseja. Então, eu ouvi a criança de corpo inteiro, né? E eu vejo o vínculo como uma conexão, né? Algo que se liga a outro, né? Então, aos pouquinhos, assim, semanalmente, a gente discutia, né, entre a equipe, e a gente começou o nosso trabalho através de bilhete, né, através de vídeos. E aí, o primeiro vídeo que eu gravei para mandar para as crianças, né, as famílias, foi com tecido, material que eu uso constantemente na sala, né, porque eu queria levar esse convívio que a gente teve em pouco tempo na escola. A gente teve 20 dias letivo, né, e teve criança que esteve comigo 10 dias, porque as crianças que estiveram 20 dias são crianças que já são da escola, mas para mim era uma turma toda nova, eu estava começando numa nova turma. Então, para as famílias, para as crianças, eu era nova, né? Eu era vizinha da Natália, que era a professora anterior, mas eu, como professora, eu era nova. Então, com esse grupo, eu tive 20 dias, com algumas crianças, 10 dias. Parece pouco, mas
vivendo agora esse contato pela tela, com elas eu aprendi, né, que é capaz de viver, quando você estabelece um vínculo, é capaz de dar continuidade, sim, pela tela, né? Então, assim, inicialmente o nosso objetivo era fortalecer os vínculos, né, transmitir o afeto, resgatar o tempo vivido na escola, né? Só que, assim, a pandemia, a gente não sabia que ia demorar, né, que ia se estender tanto tempo, né? Então, isso foi se estendendo. E, assim, a gente foi semanalmente pensando em novas estratégias, né? Porque, assim, a gente tem um compromisso, né, com a infância de garantir um repertório de brincadeiras, né? Já que a interação não é possível. Mas como garantir os direitos de aprendizagem, né, respaldados pela BNCC? O brincar, o explorar, o participar, o expressar, né, o conhecer-se. Então foi em torno de muita discussão, porque foi um grande desafio e tem sido, né? Então, para seguir costurando essa história, né, só para relatar como eu cheguei a esses encontros, então eu enviei vídeo, depois eu enviei um e-book, né, com fotos para as crianças, a partir da imagem, né, promover o encontro a partir da imagem delas mesmas, né? E aí eu sugeri que as famílias imprimissem as fotos para que elas reconhecessem, né, as crianças, umas às outras, né? Porque tinham crianças que realmente tiveram pouco convívio, né, umas com as outras, né? Então, a partir daí eu fui criando estratégias, né, buscando, oferecendo também a possibilidade dos materiais não estruturados, né, da possibilidade de abrir as gavetas e procurar em casa esse grande baú de tesouro que é a nossa casa, né. A gente enviou também um e-book com receitas de brincar, né, um convite para olhar para o céu, trazer a natureza para dentro de casa, né? Eu também descobri, eu adoro planta, mas eu não tinha tempo de olhar para minhas plantas, então aproveitei aqui a quarentena para plantar, né? E aí eu mandei um vídeo plantando alecrim, cantando a música do alecrim para resgatar também essa memória musical, né? E aí apareceu um ninho no meu terraço, uma rolinha, chegou lá e todo dia eu escutava o canto dela, né? E também mandei um vídeo com essa rolinha. Então eu fui aproximando as crianças da minha convivência em casa, né? Religando essa vida em casa. E aí foi uma costura. E assim, cada semana a gente pensava junto em equipe, né? O que estava dando certo, o que podia melhorar, e também através do feedback das famílias, né? Porque, como eu falei no início, né? A família que te dá o feedback, né? É ela que faz a ponte. Então, assim, o retorno das famílias foi muito importante, né? Para essa continuidade do trabalho. Então, cada uma no seu tempo, né? Porque no início foi difícil para todo mundo, todos nós, né? Então, algumas famílias às vezes demoravam a responder porque a vida realmente mudou, a casa se transformou, o trabalho também, né? Então, não foi fácil para ninguém esse início, né? E aí, então a gente, depois que o isolamento, a gente viu que ia demorar mais tempo, porque assim, a gente também resistiu um pouco a esse contato das crianças tão pequenas pela tela, né? Porque a gente sabe que não é o ideal, mas foi necessário. E aí a gente foi experimentando, né? Então, para entrar na casa das crianças, né? Primeiro você tem que. É isso, você vai conviver com os sentimentos de cada um. Então, é todo um cuidado, um respeito, né? De entrar na casa do outro, né? De entrar também nesse universo, né, da criança. A partir do que ela está vivendo em casa, porque assim, as crianças, né, elas perderam muito, né? Eu digo perderam porque perderam o contato com os avós, né, o contato, né, com a escola, não podiam mais visitar as praças, né? Então assim, elas que eu acho que quem viveu mais a quarentena foram as crianças, né? Então entrar nesse universo é preciso muito cuidado, né?
Você quer perguntar alguma coisa? Não, só te dizer que Larissa, que trabalhou com você durante a colônia de férias, já colocou aqui: eu amo a sensibilidade do olhar da Ana. Então Ah, tem uma esse fofa, carinho Larissa. para você. Eu não queria te perguntar, não, mas você falou uma coisa que chegou a me emocionar aqui um pouquinho, porque é essa dimensão de tempo, Ana. Você falou em 20 dias letivos, você falou em algumas crianças que tiveram 10 dias com você. E a gente está falando, o seu Uhum. grupo é de crianças de 1 ano até De 1 a 3 anos. completar 3 anos, porque aí vão para Uhum. outra agrupada. E aí você disse assim, se já tem um vínculo construído, é possível manter. Isso é tão forte, eu queria chamar a atenção aqui, porque isso é muito forte, assim, uma das coisas que a gente tem pensado em, até de fazer, né? Eu estou elaborando isso agora, para a gente, em agosto, ter mais um curso na Infância e Arte para falar especificamente sobre acolhimento, vínculo, porque eu acho que Uhum. a tua fala me faz pensar nesse momento de chegada das crianças às escolas e com todo o cuidado do mundo, eu vou dizer que o que eu vejo na escola em que você trabalha, porque fui mãe da escola há alguns anos atrás, há uns 9 anos atrás, fiquei um tempo fora, porque Isabela, né, foi para o CAP, e aí a minha pequena vai, né, para essa mesma escola com 1 ano de idade, né? E eu vivi 15 dias, né, dentro da escola, fazendo o processo de acolhimento da Letícia, que foi com você, então você sabe muito bem como Aham. foi, né? E eu sei. Então, tem um cuidado com esse chegar dessa criança junto com esse responsável, e eu não queria deixar isso passar, sabe? Já que você parou e perguntou, né, se eu tinha pergunta, não é pergunta, mas eu queria chamar a atenção de quem está aqui, né, compartilhando essa possibilidade de te ouvir, como que é uma sutileza que está na sua fala, mas a diferença que isso faz, porque você está dizendo para gente, e eu sei que você tem coisas para contar de como se desdobrou no encontro, nas telas, coisas, né, que a gente fica assim, gente, falando como é que você conseguiu isso, né? Mas que eu não queria mesmo, sabe? Eu tô aqui reforçando porque é muito forte isso. Como em poucos dias, com crianças tão pequenas, né, você conseguiu construir já uma relação que permitiu, não, que está permitindo, né? Porque a gente ainda está nessa situação, que você viva encontros com essas crianças por meio da tela. Então eu queria chamar atenção para isso, porque isso não é pouco. Isso não é nada banal, nem é nada óbvio, porque os processos de adaptação nas escolas, porque é isso, né? A maioria faz isso, Uhum. não tem tanto, né? Esse cuidado nesse receber as crianças, de entender esse tempo de construção de vínculo, né? Então, não queria deixar isso passar, porque isso é muito forte. Obrigada, Bruna. Mas é isso, as crianças são recebidas na sua inteireza, né, como sujeito, respeitando o tempo de cada uma, né, como você sabe, que você viveu o acolhimento lá da Letícia, né? E eu aprendi a fazer isso lá na escola Gamital. Eu trabalho há 20 anos com educação, já passei por vários lugares, cada um teve o seu. Foi muito especial, teve o seu. Como é que eu digo? Eu sou muito grata por os lugares, né? Onde eu comecei, eu nem queria ser professora, eu queria ser enfermeira, foi um convite. Mas eu sou muito grata pelos lugares que eu passei, né? Então, assim, foi me constituindo como professora, estou ainda, né? Sempre, né? Sim. Formação continuada. Então, para chegar nos encontros pela tela, né, a gente vinha conversando, trocando em equipe, resistindo um pouco a esse contato e tal. E aí, a primeira criança foi quando uma família me deu um feedback, né, dizendo: olha, ela não quer mais encontrar ninguém pela tela, ela verbaliza que está muito triste. Então, assim, a família contando que tentava oferecer, né, incorporar o que a gente mandava, né, além dos vídeos, mas assim, vídeo ela não estava querendo ver mais e nem encontrar com os avós, nem com os primos, nem com ninguém pela tela, porque ela falava: não, não quero. Eu não quero ver as pessoas quando tudo isso passar, eu quero ver agora. E o pai chegou aí até a escola mostrar para ela que a escola estava fechada, né? E aí, recebendo esse bilhete, né, cuidadoso dessa família, eu propus uma reunião.
Falei, ah, vamos trocar, vamos conversar. E ela participou junto com a família. Claro, ela está em casa, né? E ela começou a me mostrar os brinquedos, né? Começou a conversar comigo, foi um diálogo muito bacana. Aí ficou nisso, né? A gente tive a reunião, troquei com a família, ela participou. Mas a mãe depois me contou que, olha, depois dessa reunião, assim, ela mudou, né? Porque ela já não falou mais que estava triste, nem que queria ver as crianças amanhã e colocava o uniforme, pegava a mochila, né? Então, assim, eu acho, a criança ela percebe, né, quando a gente está disponível. Ela sabia que a gente estava falando dela ali, né, quando a gente marcou esse encontro com a família. Então, é uma coisa que eu também achava quase impossível de perceber o campo energético através da tela. Isso é possível também, né? Você sente pelo corpo, pelo olhar, pela voz. Imagina, eu batia o pé, eu falava, não quero, não gosto de fazer com reunião online. Realmente eu resistia muito porque eu achava que ficava muito distante do ser humano, né? Mas é possível sim, né? Eu não estou dizendo aqui que é uma coisa normal, eu estou falando de uma situação que eu precisei abraçar, né? Receber e transformar esse inesperado, uma coisa que eu não me sentia bem. E isso não foi colocado como uma obrigação, né? Isso foi construído com muito cuidado entre a equipe. Muito cuidado, assim. Porque eu me emociono porque assim, eu tenho a sorte de fazer parte de uma equipe, né? Que não solta o fio de ninguém, né? De uma coordenação que está ali, lado a lado, construindo junto com você. Né? Eu me emociono porque eu sei que tem muitos professores por aí, né? Sofrendo abandono, sofrendo uma hierarquia que a gente sabe, né? Mas eu tive esse privilégio, tenho esse privilégio, né? De construir junto, né? De fazer junto. Então, assim, a partir desse encontro, né? Então a gente já estava se organizando, a equipe, para encontrar com as crianças por meio da tela. Então, o primeiro encontro, marquei com uma turma um piquenique, né? Foi um desafio também, cada um preparou um cantinho, um lanche, e foi um encontro para experimentar, né? Para perceber como que cada um reagia diante da tela, né? E foi interessante, né? Foi divertido. Então, a cada semana eu ia mudando a configuração. Uma semana o grupo todo, a outra semana pequenos grupos, e aí eu cheguei no individual, né? Que era o momento que eu queria estar para a criança, com a criança e a família, né? E aí, um dos encontros em pequenos grupos, né? Uma criança, eu vi que ela estava correndo e tal, e ela estava com vontade de brincar de pique-pega. Só que assim, o grupo que estava com ela, eles estavam, né, mostrando história, mostrando brinquedos, né? E assim, eu percebi que, assim, pelo corpo, pela voz, eu percebi que ela não que aquele encontro não tinha sido tão bom para ela. E aí, quando a gente terminou o encontro, eu falei com a mãe, né, pelo aplicativo, vamos marcar um encontro? Eu combinei com a Vanessa, que é professora do Integral, porque tem crianças que ficam no contraturno, né? E aí eu combinei com a Vanessa, vamos marcar um encontro só para a gente brincar de pique-pega. E assim, eu não imaginava. Que pega cada um na sua tela, Ana. Quando você falou isso, eu falei, não acredito. Como você vai fazer isso, gente? Eu lembro que a Carla que até perguntou, mas isso foi virtual, né? A Carla não ficou na dúvida, né? E aí, a gente combinou, mas Bruna foi incrível, assim, eu e a Vanessa ficamos cansadas, porque ela não parava, então assim, meia hora, e aí a mãe dela falava, olha, as meninas já estão cansadas, vamos fazer outra coisa, aí eu falei assim, olha, a gente precisa beber uma água, comer uma banana, eu já tinha separado realmente uma banana e a Vanessa também, porque a gente sabia que ela gostava de banana, né? E aí foi uma pausa, porque é isso, a gente também estava sedentária em casa. Então, assim, não era só ela que precisava brincar de pique-pega, né? A gente também, o nosso corpo também estava precisando.
Ana, só reforça aqui, você está falando isso, e aí veio uma pergunta se você faz chamada de vídeo ao vivo ou só envia vídeo gravado. Essa situação que pega foi ao vivo, né? Não, isso acontece ao vivo, é uma hora correndo dentro de casa. E a mãe vai correndo com a criança com o celular atrás da criança, ela vai me mostrando a casa. Olha, E aí, eu tenho um recado de uma mãe aqui que eu acho que, né, você vai saber quem é, que está dizendo que tem uma família de fãs aqui, e essa mesma mãe está dizendo assim, ficaram mesmo. eu Tem acho que alguém deve ser a mãe dela. Eu acredito que ela está aí. Não, e durante esse encontro, aí assim, quando ela deu essa pausa, porque a mãe dela falou, as meninas já estão cansadas. Aí eu falei, realmente, eu preciso beber uma água e comer uma banana, porque eu já estava realmente correndo há 30 minutos para quem está em casa, né, sedentária. E aí a gente deu essa pausa. Aí ela sentou, pegou uma história e foi contar uma história pra gente enquanto a gente comia banana e Mas bebia olha água, né? só, tem uma pergunta que não quer calar. É uma pergunta que eu tenho, não tem como calar, e ela apareceu aqui, então não vou nem dizer que ela é minha. Explica como é que foi isso. Como foi esse pique-pega pela tela? Então, esse pique pega pela tela, assim, a mãe fica com o celular, né? Então a criança vai correndo pela casa, porque inclusive a mãe também fica muito cansada, ela diz que termina com a língua para fora. E aí a gente pega, a gente vai dialogando e conversando. Vanessa, pega ela. E a Vanessa pegava a criança. E aí depois a criança me pegava. Era de verdade. Isso aconteceu de verdade. De verdade, é lindo, Ana. E aí, tudo bem. Aí nesse momento da De pausa, verdade, né? E aí a gente tem que as brincar. crianças brincam de verdade. Elas não, quando elas querem, elas fazem de verdade, né? E é isso, foi um convite dela, né? Eu lembrei de uma coisa que eu acho que é importante dizer, que embora eu tenha um planejamento, né, previamente organizado, eu vou trabalhar a partir do interesse das crianças, né? Isso a gente faz lá na escola também, a gente tem um projeto, mas se a criança traz uma situação, a gente vai aceitar, né? A gente vai incluir no planejamento. O Aristeu costuma falar que a gente tem que deixar uma brecha no planejamento, no espaço vazio, para que ali a gente possa receber o que as crianças trazem. E eu nunca esqueci, aprendi com ele na pós, na PUC. E no seu relato, você acredita, porque você diz que no encontro em pequenos grupos você percebeu. Gente, vejam a delicadeza disso. Ela estava pela tela, em pequeno grupo, e ela percebe na movimentação dessa criança que aquela história de mostrar brinquedo, mostrar um livro para aquela criança não estava atendendo, porque ela estava correndo. Ela estava numa outra movimentação na casa dela. É uma sutileza de olhar, é um lugar mesmo de uma atenção para cada criança que você conseguiu perceber isso pela tela, né? E aí você vai no movimento, então, de aquela criança, naquele encontro, né? Ainda que em pequeno grupo, né? Mas era um encontro coletivo. Não atendeu a vontade dela, o desejo dela. Ela tinha um outro desejo, né? A Carla tá botando aqui, isso é vínculo, né? Isso é A gente vínculo. constrói vínculo assim, né? Mostrando que a gente está olhando para aquela criança, que ela está sendo Isso. vista, né? Então, É esse olhar que transborda da tela, é isso, né? É você olhar a criança de corpo inteiro, né? Porque o corpo dela fala mais do que a palavra. É só a gente prestar atenção, né? Ah, tá, mas nesse encontro, tá, depois dessa pausa, então, que ela contou a história, ela falou assim, agora vocês vão inventar uma história para mim. E aí eu e a Vanessa, ela desafia a gente. E aí a gente inventou uma história. gente, a gente A está gente, falando de uma criança de 2 anos. 3 anos. 3 anos. E aí a gente inventou a história. E depois disso, ela falou: Ah, agora eu vou ser a mãe, vocês vão ser a Ceci, eu vou ser a minha mãe. Então ela se transformou no jogo simbólico na mãe dela. E eu e a Vanessa na Ceci, eu estou falando o nome porque eu perguntei, inclusive, para a mãe se podia contar, né? Porque tem momentos de intimidade que entra na brincadeira. Então, através da tela, ela também cortou nosso cabelo, ela cortou nossas unhas. E aí teve um momento que ela parou e falou, olhou para a perna e falou, peraí que eu vou cortar aqui um cabelo da minha perna. Aí a mãe dela, nossa, eu estou entregando minha intimidade, né?
Então, por que que eu estou contando isso? Porque para uma criança fazer isso, ela precisa dar muita vontade, né, com o outro, Sim. né? Ela contar uma intimidade que ela viveu com a mãe dela, ela precisa estar inteira ali na relação e estar muito à vontade para contar. Ela precisa ter o desejo de contar, né? Então é isso. E aí, assim, Você fala assim, com uma tranquilidade, né? É só isso, básico. É lindo. e aí, seguindo os outros encontros, né? Essa mesma criança que eu encontrei em reunião com a família, né? Primeira vez em reunião, depois eu fiz um encontro individual com ela. E depois de mostrar, né, de brincar de massinha, de mostrar o desenho, de mostrar a cachorra, as plantas, a casa inteira, né? Mostrar o quarto dela. Por isso que eu digo que entrar na casa do outro, né? Entrar na intimidade, né? É muito sério também isso, né? Você invade o espaço do outro pela tela, né? E aí chegou um momento, assim, eu sempre tenho um cuidado quando eu vou atender, receber as crianças, da estética, né? Mas assim, na minha casa tem três, cada espaço tem uma rede. E nesse dia eu esqueci de tirar a rede que estava pendurada no armador. Ela tem uma rede laranja, ela deitou na rede. Aí viu que a minha rede era da mesma cor da rede dela. E aí o nosso encontro foi pela rede. Ela pediu para eu deitar. A rede nem estava armada, estava pendurada. E aí, nesse momento que ela deitou na rede dela, ela pediu que eu deitasse na minha, então eu armei a rede. E nosso encontro terminou na rede. A gente passou mais de uma hora. Eu desliguei porque eu tinha outro compromisso. Eu falei, agora a gente vai ter que se despedir. Né? E foi um encontro lindo, né? Porque eu vi outra criança. Porque isso, as crianças percebem quando a gente está inteira ali na relação. Né? Quando a gente está ali para ela, com ela. Né? Com certeza. E aí, um desafio muito grande para mim também, né, foi quando. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar é do tempo, né? A gente geralmente marca uma hora, né? Mas assim, a gente sempre avisa as famílias, né, para respeitar o tempo que for necessário para a criança, o tempo que ela tiver à vontade para entrar, para participar dos encontros. A gente tem sempre esse cuidado com a tela, né? Uhum. Então, assim, não é a quantidade, não é uma hora, é a qualidade. Se eu ficar 15 minutos, ele vai ser inteiro, eu vou estar inteira para a criança. Assim como eu ficar também uma hora. Então, assim, não é a quantidade, é sim a qualidade do encontro, né? Então, assim, um desafio que também foi. A primeira coisa quando entrou a pandemia para mim é que na minha turma tem uma criança especial, né? E aí foi uma criança que eu tive 10 dias. Eu tive o contato de 10 dias. Então eu me preocupei muito, né? Procurei, inclusive, ajuda profissional, né? Para como é que eu ia chegar nesse contato com essa criança, né? Que foi diagnosticada com distúrbio de integração neurosensorial e que tem catarata congênita, né? E começou a ver com 4 meses, né? Apenas uma vista. Então, nosso encontro na escola foram 10 dias. Eu comecei a pensar nas brincadeiras, né? E aí eu lembrei de uma brincadeira que ele se interessou, foi com papel celofane, brincadeira de esconder e achar. Ficou muito marcada, né, nesses 10 dias. A brincadeira com bola também, a bola de pilates, né? Quando ele estava muito, às vezes o barulho incomodava um pouco, eu saía da sala para dar uma atenção mais individual, esse acompanhamento individual que a gente faz. E aí eu pegava a bola de pilates e, né, embalava, né, ali junto com ele. Foi um outro objeto que ele se interessou durante esses 10 dias. Só que estava tudo fechado, né? Como é que eu ia conseguir papel celofane? Mas é isso, eu acho que a gente precisa ter, não é o tempo, eu acho que é o cuidado em torno disso. Eu só consegui fazer o primeiro vídeo para essa criança quando eu encontrei uma loja aberta aqui no meu bairro e comprei o papel. E aí eu gravei o primeiro vídeo com essa brincadeira, né? Com papel celofane. E aí eu tive logo um retorno da família dizendo que a criança viu várias vezes o mesmo vídeo.
E em seguida, né, a mãe trocou comigo, olha, a gente pode fazer uma chamada de vídeo, porque ele não se interessa por figura humana, mas quando eu mostro seus vídeos, ele solta beijos. Gente. E aí na mesma semana eu marquei, né? E foi um encontro lindo, né? Assim, quando eu falo que a gente precisa estar inteira nos encontros, quando eu falo isso emocionalmente, porque é isso, a gente está vivendo, isso é tudo muito novo, né? Por isso a importância de cuidar de quem está na relação com as crianças, né? Cuidar do professor, do corpo do professor e do emocional também, né? Porque isso a gente precisa nesses encontros estar inteira com a criança. Com certeza. E aí nesse encontro com ele foi incrível porque ele reconheceu a minha voz, né? Aí foi quando eu percebi, né, que a voz é corpo, né? Imagem é corpo. E nesse encontro eu contei história, né? E foi mais de meia hora, assim, o nosso primeiro encontro pela tela. E foi interessante que depois desse encontro individual, eu tive 2 encontros individuais, ele passou a focar mais nos encontros em pequenos grupos, né? Depois que eu tive um encontro individual, porque eu sempre falava o nome, né? Eu cantava junto com ele. Então, o encontro individual é isso, o vínculo aconteceu, né? Esses 10 dias, eu acho que assim, é pouco, mas eu acho que eu fico emocionada porque foram 10 dias, né, Olha, Bruno? O que é 10 dias para uma criança pequena de 2 anos? por isso que eu quis chamar a atenção dessa sua fala que estava lá no início, só para te dizer que tem vários comentários aqui de gente emocionada com os seus relatos, tá? Você tá fazendo o povo chorar nessa noite aí. Eu, inclusive, né, tô aqui respirando, porque é de uma lindeza, assim, incrível, né? Os relatos que você traz, assim. Como que isso, né? Você falou no início que você não acreditava que era possível, Hum. você não queria, não buscava nada pela tela, né? Teve que encarar isso. E como que com esse olhar que você tem, né, para a criança, que, claro, ele também está respaldado institucionalmente, né? Eu acho que isso Uhum. também é importante se dizer. Tem a Ana Lúcia, e quem Sim. conhece sabe quem você é, né? E quem não conhece ainda está podendo, né, conhecer um pouquinho através enfim, dos teus relatos, da tua palavra, desse teu jeito de falar, que a gente já consegue perceber, né, a sensibilidade da pessoa que você é. Mas tem também, que é uma coisa tão importante que eu acho da gente dizer, né, as instituições que mantêm coerência com os seus princípios, com as suas concepções, nesse momento de tantos desafios, né? Então, uma escola que não vai botar a criança sentadinha, fazendo umas coisas fora de contexto para ela, não vai estar nesse momento mandando folhinha para o pai imprimir em casa para ela pintar. Vai buscar outra Não. coisa, vai inventar, né, um outro jeito de ser presença. É tão bonito isso, né? Enfim, você está emocionando o pessoal aqui. Não, e esse encontro eu precisei ser muito forte, porque assim, quando eu vou encontrar com as crianças, eu coloco a camisa da escola, né? E não importa assim, como é que foi meu dia, porque é isso, a gente está vivendo um tempo que a gente tem que viver a cada hora, né? Nem cada dia. A cada hora chega uma situação para a gente dar conta e se manter em conexão com o outro, a gente tem que esquecer. Não, agora meu encontro é com a criança e com a família. Então, assim, depois eu resolvo, assim, quando eu sair aqui da tela eu resolvo. Mas foi um encontro que, assim, eu fiquei inteira, mas quando eu me despedi, eu me desabei porque eu fiquei emocionada, né? Foi surpresa para mim, então é isso, a cada dia as crianças vão ensinando a gente, é com elas que eu estou aprendendo isso, não estou inventando. Eu estou me organizando, eu tenho um planejamento, mas são as crianças que estão me dizendo que é possível. É com elas que eu estou aprendendo. E que aprendizado, né?
Oh, Uma coisa que eu não queria, que eu não gostava, que eu batia o pé, que eu evitava porque eu não precisava, mas agora foi necessário. É diferente, né? Então, assim, eu tenho muito a celebrar. Mais uma vez, eu quero reforçar que eu não estou dizendo que esse tempo que a gente está vivendo é normal, mas eu estou querendo mostrar o outro lado, né? De tanta coisa que a gente escuta, mas que tem acontecido muitas coisas boas também, né? Que a gente precisa compartilhar, né? Espalhar por aí, né? isso. Você está me fazendo lembrar a conversa com a Daniela Guimarães aqui, né? Ela veio falar sobre o Uhum, cuidado, né? E na conversa ela tensionou justamente essa ideia de vínculo, né? Ela trouxe um pouco essa coisa de gravar um vídeo e mandar você contando uma história é vínculo, né? Ela tensionou um pouco isso, né? E eu acho que uhum, essa conversa contigo está trazendo assim outros fios para a gente pensar, né? Uma coisa, porque teve esse movimento também, né? Eu como mãe da mesma escola, mas numa outra turma, né? Vivendo essa relação com uma outra uhum. professora, acompanho esse cuidado. A minha filha é uma que tem a dificuldade, ela fica super empolgada antes, né, do encontro. Ah, vou ver meus amigos. Quando aparece na tela todo mundo, ela se transforma, ela se agarra em mim, tem uma dimensão ali que tá difícil ainda para ela, né? E depois de um encontro coletivo com a turma, quando acabou o encontro, ela falou assim: mãe, eu quero falar com o fulano, que é o amiguinho desde 1 ano de idade. Quando ela entrou lá, você sabe quem é, Sim, né? E aí eu falei, tá bom, né? Mandei uma mensagem para a mãe dele, falei, Dani, Letícia quer falar com ele, ver se ele topa, né? E ele topou e aí rolou lá uma coisa entre eles, os dois que estavam super quietos no encontro coletivo, tiveram a possibilidade de se falar. E aí eu relatei isso para a professora dela, né? Quando acabou o encontro, a Letícia pediu para falar com ele. E qual foi o movimento da professora? Vamos fazer um encontro entre eles. Gente, isso é de uma lindeza, assim, de um cuidado, sabe? Dessa equipe, dessa escola. E realmente, assim, o que que a gente pode construir para estar junto com as famílias? E isso só veio acontecer, eu também, enfim, me ocorreu agora, acho importante dizer, porque vocês construíram alguns espaços com as famílias antes de sim. partirem para esses encontros, né? Você É, falou, mesmo essas que ficaram 10 dias, né? Mesmo as que ficaram 10 dias, a gente construiu, né, em 10 dias um vínculo, né? não, mas estou falando até assim, já durante a pandemia. Vocês tiveram Ah, movimentos sim, com as famílias, sim, né? De sim, encontro com as famílias, não só os vídeos, os textos que vocês mandam pelo aplicativo da sim, escola, né? E que tem um investimento de toda a equipe para estar, de alguma maneira, sim, né? Estando presente. Vou usar essa expressão que você trouxe do Aristeu, que eu acho que isso é uma coisa, né? Estar presente, sim, se manter presente na vida da criança, e acho sim que outra coisa é a gente falar de vínculo, né? Você tá trazendo as duas dimensões, é ser presença aham, com vínculo, né? Viver situações que mostram que tem um vínculo construído e sendo mantido, né? Um vínculo que foi construído e está sendo mantido, né? E tem a dimensão de estar presente, né? Na vida dessa família e dessa criança. sim. Para chegar à criança passa necessariamente pela família, isso que você falou. Às vezes Sim, a é o que eu família mora falei, a longe, família tá? é, Mas vocês também construíram um diálogo com as famílias, no sentido de fazer encontros e como é que estão as crianças, como é que vocês estão, como é que está essa relação. Então, eu posso dizer, dos encontros que eu tive com a turma, né, da minha filha, né, a gente percebe a escuta atenta de vocês para o que cada família está dizendo, de como aquela criança de 3, uhum. 4 anos de idade, 5 anos, está lidando com essa dimensão da tela. Consegue falar com a família, não consegue, quer a tela, não quer a tela. A gente percebe que teve essa A escuta. gente respeita a criança como sujeito, é isso. Vocês convidam a gente, enquanto família, a acolher. Ana, assim, eu acho que a gente precisa falar muito isso. Você falou, a gente está num contexto que é muito difícil, a gente não está dizendo aqui que é fácil, né? Mas o que você está Eu só dizendo quero reforçar mesmo isso, porque é isso, as pessoas podem pensar, ah, não, está eu não romantizando. concordo com esse, né, exatamente, E não mas não é. é isso. Não é. Eu acho que é manter a dimensão humana, né, das relações pela tela, né? Eu tô arrepiada aqui porque isso é muito forte para mim, assim, né? Como que esse meio que aparentemente tira, né, justamente esse lugar. Você falou, eu não sabia que isso era possível, mas a gente começa a perceber que a gente consegue ver pelo olhar, pelo tom de voz,
pelo corpo. Eu tô vendo você e você tá me vendo, as pessoas estão vendo a gente do pescoço para cima, mas dá para ter uma noção de como o nosso corpo tá pela nossa feição, né? Sim, E as crianças são muito sensíveis a isso e a gente está descobrindo, muito. inclusive pela tela. Essa eu não sabia, mas inclusive pela tela eu sempre falo que as crianças A são tela. os melhores, eles percebem o nosso tônus, né? São os especialistas em perceber o nosso corpo. Eu só queria, assim, só complementar o que eu estava falando, porque eu acho que é dar visibilidade a um movimento de uma Uhum. instituição, né, da qual você faz parte, que né, volto a falar, tem a Ana Lúcia, né, que tem as características Sim, peculiares de mas tem a autismo. instituição que eu estou aqui, inclusive, né? Falando dessa, é uma responsabilidade enorme estar aqui, você não tem ideia, porque eu estou falando do meu trabalho, de uma instituição, né? Sim, mas eu acho que é isso, assim, hoje eu conversava um pouco com o meu grupo de pesquisa, né, porque a gente vai ter um seminário na segunda e as estudantes do grupo vão apresentar seus percursos de pesquisa, e a gente estava falando como que é importante que a gente possa trazer essas experiências que mostram as positividades. Chega de dizer o que a escola não faz, É, sabe? Vamos exatamente. mostrar a positividade desse lugar de adultos que escutam crianças, de crianças que têm espaço de se expressar, de como a gente aprende com as crianças quando a gente se coloca numa postura de escuta. Meu dia hoje está muito em torno disso, né? Acho que é caminho para a vida, aprender com as crianças a ouvi-las, né? E isso vai nos transformando. Enfim, então, mas de dizer assim, como que nesse momento, especialmente, eu acho que a Dani trouxe isso na fala dela também naquele encontro, do desafio que Uhum. é a gente construir uma parceria mesmo família-escola. Essa Ai, escola tem esse parceria caminho, só funciona com e parceria. nesses tempos de pandemia, vocês foram reforçando essa parceria. Inclusive, eu também preciso dizer, a escola, por exemplo, mandou uma caixa de material para casa. A caixa de material chegou aqui em casa, foi uma felicidade, porque chegou, ela identificou, né, que era da escola, porque veio com adesivo, né, da escola em cima, assim. E aí eu falei, gente, eu confesso a você, né, que mesmo conhecendo a escola, eu falei, veio caixa de material, o que que virá por aí, né? Quando a gente abre a caixa e vê o texto que vocês escreveram, eu me emocionei de novo. Porque vocês escreveram um texto dizendo para as famílias que vocês estavam mandando esses materiais e vocês traziam a dimensão da arte, da elaboração das emoções através da expressão. Ai, gente, assim, sabe? Possibilitar. Veio livro dentro da caixa, veio tinta, veio canetinha, veio material, assim, vamos dizer, um material cotidiano. Mas o convite de vocês não foi para ficar fazendo tantas atividades dirigidas. Vocês colocam algumas opções, mas o Uhum. texto que vocês escreveram para enviar junto com o material nos convida a esse lugar de expressão da arte, né, como possibilidade de elaborar e lidar com os nossos sentimentos, de um espaço para as crianças usarem o papel. Vocês mandaram um papel grande, vocês mandaram um papel pequeno, vocês mandaram. Você Uhum. sabe, mas as pessoas que estão aqui não sabem, a gente precisa dizer, né? Porque isso não é banal nos cotidianos da educação infantil, né? Entender esse lugar, né? Então, vocês foram junto também, nos ajudando enquanto família a pensar nessas possibilidades de acolher as crianças, de entender que é preciso respeitar as emoções delas nesse momento, é preciso respeitar o tempo delas. Então, não é porque tem um encontro com a turma que está previsto para durar uma hora que você vai botar o seu filho ali no encontro, e se você sai com o seu filho e diz, olha, ela está querendo sair, tudo bem. Sim, tudo Mesmo, bem, né? mesmo. Já falei demais. Volta aí que a gente tem 10 minutos. Faltam E 10 só minutos só. isso. Tem só isso, Então, Ana. então só para concluir, né, o encontro com essa criança especial, né, eu percebi que assim, que mesmo remotamente a potência do vínculo que a gente construiu em 10 dias se estender no contato virtual. Isso para mim, sabe, eu acho que fico sem palavras mesmo, assim, sabe? E é isso, e é em tempo que a gente não pode tocar o outro, né? Em que tocar o outro não é possível, né? A gente pode tocar com o coração, né? A gente pode ouvir, a gente pode sentir, né? Então, quando eu falo do olhar que transborda da tela, né?
É a troca de olhar, né? A voz que sinaliza o olhar, o timbre de voz, o olhar que toca sem precisar tocar, né? É se colocar em sintonia com a criança que está ali, né? Porque eu quero que ele me veja, né, com um olhar, né, inteiro, né? Eu estou ali inteira. Não importa o que está acontecendo, eu estou ali. Enquanto eu estiver com a criança, eu estou inteira, né? É ali, é nesse momento que acontece o ponto de conexão, de criar o vínculo, né? Porque eu quero repetir, a criança, ela percebe quando a gente está disponível. A gente precisa amplificar nosso olhar, né? Então, quando a gente não está bem, o nosso corpo transmite. Quando a criança, ela percebe tudo, né? E eu acho que é isso. Uma vez que a gente estabelece, né, o vínculo do tempo que seja, é possível, né? É possível viver esse vínculo. Hoje eu tenho... E é isso. As crianças me ensinaram isso, né? Eu planejei junto com a minha equipe, né, com a coordenação que está lado a lado, com a equipe que não solta o fio de ninguém, estamos ali juntos toda semana, estamos abertos, aprendendo uns com os outros, né, construindo esse tempo. Então, assim, a gente é preciso apostar, né, nas novas possibilidades. Porque a cada semana a gente se surpreende, a gente troca muito, né? A gente tem reunião semanal onde a gente troca nossas angústias, nossos desejos, nossas emoções, né? Então é um caminho construído a muitas mãos, né? Como você falou da carta, né? Foi um processo que a gente construiu, nós construímos juntas a cada encontro, né? Então acho que é isso. Mais uma vez, eu acho que quando cuidar, é por isso que é importante cuidar do adulto que está, né, que precisa estar com as crianças, né? Por isso que eu me emociono por fazer parte, né, hoje de duas instituições assim que olha o outro, né? Que assim, que uma equipe que está junta, que te dá autonomia, mas que não larga, não te larga com um profissional que está ao seu lado o tempo todo, construindo, né? É um fazer que, assim, é de emocionar mesmo, porque a gente escuta muito, né? Tem muito professor por aí que vive outras situações, né? Então, só tenho a agradecer, né? E aí eu trouxe uma fala do Lapierre, né? Que ele diz que o corpo não se silencia à frente a um olhar, né? No contato com o outro. Ele não deixa de emitir mensagens, né? É através do nosso corpo que mostramos nossos desejos, nossas frustrações e ansiedades. E é preciso estar inteiro para estar em frente a uma criança, porque ela percebe, né? Eu queria trazer também, Bruno, um poema, já que a gente está falando de olhar, né? Um poema do Jacob Levi, né? Que fala de olhar, né? Encontro de dois, olho no olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancará os meus olhos e os colocará no lugar dos teus. Então, eu te olharei com os meus olhos e tu me olharás com os teus olhos. Então é isso, é a capacidade de olhar o outro não com os olhos dele, com os olhos dele, né? A capacidade de olhar o outro com os olhos dele e não com nossos olhos. É. Vou te dizer que passaram alguns comentários aqui de que a sua prática, né, e esses relatos que você está trazendo da sua experiência precisam ser compartilhados com muitos professores, né? Então, já teve pergunta aqui, onde é que isso vai ficar gravado? Vai ficar aqui no IGTV da Infanciarte e vai também para o YouTube. E eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer professoras, professores potentes
desse jeito, né? Que mostram para a gente como que se formam e aprendem nessa relação que está aberta, né? Que está disponível afetivamente, corporalmente, cognitivamente, enfim, que está ali, né? Inteiro na relação com as crianças, né? E que isso também faz com que as crianças possam estar inteiras. 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 Ana, assim, quando a Letícia entrou para a escola e você recebeu a Letícia naquele tempo de acolhimento, coincidiu com o momento que eu estava começando a estudar esse lugar das crianças bem pequenas, né? Na minha trajetória de formação, foi mais ou menos naquele ano que eu comecei a querer olhar para o bebê, que eu comecei a querer olhar para esse início da vida, né? De pensar, né? Algumas questões que hoje são caras para mim em termos de pesquisa, em termos de estudo, de formação para os professores. E eu lembro que eu ficava sentada ali naquele pedacinho de murinho, né, perto da grade, e ficava olhando. Eu não sei se eu já falei isso para você, vou falar publicamente. Como você, como professora, porque às vezes a gente imagina assim, deve ter 10 mil pessoas, né, para ela estar lá com criança de 1, 2 anos de idade. Não, tem a Ana Lúcia, uma estagiária e uma outra auxiliar na sala, com um grupo, enfim, de 15 crianças, um pátio grande. Hoje o pátio está diferente, mas... né, Hoje é um quintal. hoje é um quintal maravilhoso, né? E Letícia chegou, era o pátio, e eu lembro que eu já, né, já com uma trajetória de formação de uma série de questões, mas enfim, olhando, começando a pensar as crianças pequenas, eu olhava assim, crianças de 1 ano, entre 1 e 2 anos, porque a turma da Letícia era bem assim, né? Bem pequenininhos, com uma liberdade naquele pátio, com adultas que estavam ali tranquilas, com aquelas crianças com a liberdade. Teve um dia que tinha umas caixas no pátio e uns tentavam entrar assim, e você via, né? Porque a caixa era baixa, mas uma criança de 1 ano, e você estava acolhendo a Letícia, e você olhava só para garantir, assim, se garantir, tá tudo bem? Estou aqui. É tão bonito isso, né? Como que naqueles 15 dias que eu fiquei ali dentro, alguns dias bem diretamente no pátio, eu fiz essa leitura, né? Desse planejamento, desse pátio que chegava e tinha um elemento convidativo para as crianças. Um dia era um tecido no chão com alguns livros e outros elementos que as crianças já estavam ali acostumadas. A sutileza de perceber que uma bolinha de sabão que a estagiária estava jogando foi um convite para mim se afastar do meu corpo, você sabe disso, né? Sim. E aí abrir espaço para essa estagiária convidar a Letícia para essas bolinhas, né? Então tem aí estender esse vínculo, né, com os adultos de referência, um trabalho em equipe que é diário, né? De um olhar muito sensível, né? De um olhar muito atento para o que as crianças estão te dizendo. Então, assim, eu quero te agradecer muito, né? Pela possibilidade da gente conversar sobre isso aqui, que um tema que é tão difícil, mas você tem essa capacidade de trazer com tanta sensibilidade. Alguém disse que Ana Lúcia é pura poesia, eu concordo plenamente, que alguém comentou aqui, né? Trazer esse lugar, né? De adulto que tão poeticamente, tão sensivelmente, tão embasado profissionalmente, com uma formação que considera isso importante, acolhendo as crianças e vivendo essas coisas tão lindas, mesmo nesses tempos tão duros e que a gente não poderia imaginar que seria possível. Inimaginável. Que pega pela tela, além das outras coisas lindas que você compartilhou. Nosso tempo está acabando. Temos 50 segundos. Tá, é só para dizer que eu não construí isso sozinha, agradeço muito a equipe, né? Agradeço por estar também fazendo parte da sua equipe hoje. Então é só gratidão mesmo, e eu acho que a gente está aqui agora falando tem a ver com vínculo, né? Só isso. Com certeza, o nosso, inclusive. Muito obrigada, foi lindo Um demais. beijo no coração, obrigada pela oportunidade, é um desafio também estar aqui, mas é isso, é importante se desafiar cada dia. Maravilha, As crianças estão dizendo isso. Com certeza. E por elas a gente também está aqui, né? Com o nosso compromisso por elas. Com elas. Muito obrigada, Ana. Beijo grande, Bruna. Tudo de bom. Um beijo, se cuida. Beijo. Boa noite, gente. Eu também. O vídeo vai ficar aqui, gravado, e depois vai para o YouTube também, para quem quiser compartilhar, como disse aí. Tá bom? Boa noite a todos e todas.